Olá, olá pessoal, sejam bem-vindos, professor Judeu na área. E o bizu da vez é você compreender com toda a segurança o movimento uniforme. Vamos conversar legal sobre o movimento uniforme. É, por assim dizer, o movimento mais simples que há na física, aquele mais bonito e bem organizado. Tem até uma proporçãozinha, uma regra de 3 consegue resolver os problemas. Porém, você tem que compreender o que ele significa numa questão. O nosso bizu vai ser incrivelmente focado em formas com as quais o movimento uniforme pode aparecer em sua questão. Vamos lá! Para conversar legal sobre isso, você tem que compreender o que é o movimento uniforme. Movimento uniforme é aquele onde o valor da velocidade permanece constante. Ou seja, a rapidez continua a mesma, é o mesmo ritmo. O movimento uniforme é aquele que acontece no mesmo ritmo, com o mesmo padrão, o mesmo ganho de posição a cada tempo. Podemos ter um movimento uniforme em linha reta, que é um movimento retilíneo uniforme, mas podemos também ter um movimento circular uniforme, que acontece ao longo de uma circunferência, continua sendo uniforme. Ah, não, Judeu, mas ele fez uma curva, mas manteve o mesmo ritmo. Então é uniforme. Então o que vem a ser o movimento uniforme? É aquele movimento cujo módulo da velocidade, vou botar assim, né? Módulo da velocidade é constante. Legal. Então, 3 formas podem aparecer de movimento uniforme nas suas questões. 3 formas, 3 abordagens. Você tem a abordagem da velocidade média, né? É a primeira, vou colocar aqui, vou até escolher aqui outra cor. Vamos colocar aqui azul, beleza. Então, a primeira forma de você analisar o movimento uniforme. A velocidade dele, a rapidez, é a velocidade média. Né? Lembra que velocidade média representa o todo? Como se fosse o mesmo ritmo? Então, a gente pega vários movimentos e transforma em apenas um que acontece no mesmo ritmo. Esse ritmo é do movimento uniforme. Então, primeira abordagem. Você chega na questão e você viu que é de movimento uniforme, você pode pensar no seguinte, velocidade média. Velocidade média, pronto. Então, para isso aqui, eu posso pensar que a velocidade é ΔS sobre ΔT. E aqui, meus caros, tome cuidado, porque nem toda velocidade é distância sobre tempo. Ok? Tá aí uma dica importantíssima. Ah, toda velocidade é quilômetro por hora, é metro por segundo, mas nem toda, isso é a medida da velocidade, mas nem toda é ΔS sobre ΔT, distância sobre tempo. Se você me fala que toda velocidade é distância sobre tempo, você topa com uma questão onde a velocidade era 80 km por hora em um instante, e você faz uma regra de 3 e pensa que ele vai andar 160 km em 2 horas, né, que ele vai andar 240 km em 3 horas. Não, gente, isso daí não precisa acontecer. Só pode fazer proporção quando a velocidade é constante. Combinado? A proporção de distância e tempo. Então, primeira abordagem, tratar o movimento com uma velocidade média. Segunda abordagem, daqui é a primeira abordagem que nós temos. Segunda abordagem é a gente trabalhar com isso para escrever de outra forma. Eu posso escrever isso daqui assim, ó. S é igual a S0 mais VT. Essa abordagem me fala a função horária da posição. Ou seja, a cada tempo você sabe onde o corpo está. É bem comportado? Então isso daqui representa muito bem a nossa, digamos assim, o controle que nós temos da questão. Ah, e o carro ele se movia com velocidade tanto a partir de tal ponto, você consegue montar a função horária. Ai, um carro vai ultrapassar o outro. Quanto tempo para acontecer a ultrapassagem? Pode fazer função horária se a velocidade for constante. E a terceira abordagem diz respeito à conclusão disso. Porque isso daqui é uma função do primeiro grau. Então, você pode muito bem montar um gráfico de posição por tempo,
que será, obviamente, uma reta. E toda abordagem que você fizer dessa reta pode ser interpretada fisicamente em qualquer questão. Movimento uniforme é isso. Movimento uniforme é aquele que acontece no mesmo ritmo. A velocidade é a velocidade média. A função horária é bem intuitiva. E o gráfico é a sua conclusão imediata. De posse dessas informações, você manda ver em qualquer questão. Valeu!